A graça e a paz de Jesus permaneça sobre a sua vida. Uma alegria estarmos reunidos aqui em mais essa noite aqui para adorarmos, louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor. E eu vou pedir a você uma gentileza, que você abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 17, nos versos de 8 a 16. Livro do Êxodo, capítulo 17, os versos de 8 a 16. Segura aí que nós já vamos juntos aqui. Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, tá bom? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia. E 2026, aqui na IBG, é o ano das conexões. Está quase bom. Nós estamos no último domingo de janeiro à noite. Vamos dar uma melhorada nisso? 2026, aqui na IBG, é o ano das conexões. Glória a Deus, glória a Deus. E durante todo o mês de janeiro, nós ministramos sobre os nomes de Deus. Durante todo o mês de janeiro, nós conversamos sobre os nomes de Deus, falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E eu quero fazer um exercício com você aqui. Nós estamos aqui nesse último domingo de janeiro, à noite. Você lembra do que nós falamos durante o mês de janeiro? Quem se arriscaria falar na ordem aqui das mensagens? Pastor Marcelo depois vai dar um presentinho a você, tá bom? Afinal de contas foi ele que escolheu a ordem, né, Renan? Né, Gabriel? E aí, quem colocaria aqui? Primeira mensagem. Elohim. Segunda. Hã? Girei foi a semana passada. Então, ninguém... Hã? É o Elion. E aí? Não. Não, aí... Não, vocês não ganharam. Vocês não ganharam. O pastor Marcelo não vai dar presente a vocês. E tá tudo bem, graças a Deus, porque senão eu ia ter que me ver essa situação do presente. Mas vamos lá. Durante todo o mês de janeiro nós falamos Elohim, conectados ao Deus Criador. El Elyon, conectados ao Deus Altíssimo. El Olam, conectados ao Deus Eterno. Yahvé, conectados ao Deus autoexistente, o grande eu sou. Jeová Jireh, conectados ao Deus Provedor. Jeová Rafá, conectados ao Deus que cura. Jeová Shalom, conectados ao Deus da paz. E nessa última mensagem do mês de janeiro à noite, nós vamos compartilhar sobre Jeová Nissi, conectados ao Deus da vitória. Nome de Jesus. Você já está com o seu texto aberto aí? Amém? Misericórdia. Misericórdia, mas... Livro do Êxodo, bem lá no comecinho, capítulo 17, versos de 8 a 16. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra, a puseram perto dele para que Moisés se sentasse, e os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés.
Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Que o Senhor ministre nos nossos corações nessa noite a sua palavra. E que cada um de nós possamos ter o desejo de sair daqui para colocá-la em prática e fazer a diferença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, queridos, quando a gente pensa em vitória, essa história de vitória, ela pode ser um pouco controversa. Por quê? Porque para muitos, ser vitorioso é estar sempre à frente, é vencer, muitas vezes não precisar trilhar os processos para que a vitória chegue. Vitória é quando as coisas vêm fácil, elas acontecem e a gente dá glória a Deus. Quando nós estamos vivendo processos na nossa vida, quando nós estamos enfrentando lutas e dificuldades e precisamos ir lá e enfrentar os desafios, enfrentar os problemas, enfrentar o diagnóstico, muitas vezes algo ruim abate o nosso coração e a gente já fica com aquela sensação de derrota. A gente já fica se perguntando: Senhor, mas por quê? Senhor, mas por que tem que acontecer dessa forma? Senhor, mas olha, Deus, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Senhor, a vitória sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Nós precisamos entender que a soberania do nosso Deus, ela é triunfante. Nós precisamos entender que Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é o meu estandarte, ou o Senhor é a fonte da nossa vitória. Está conosco quando nós chegamos no fim e está conosco quando nós estamos vivendo o processo. Entender que nós servimos a esse Deus que é a nossa bandeira, esse Deus que é a nossa vitória, esse Deus que está conosco, está à frente, esse Deus que nos junta como um povo, que nos dá uma identidade, esse Deus que nos chama para perto, não significa que nós não teremos problemas, mas significa que em todos os momentos das nossas vidas, nós já podemos dizer: eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa, porque nós temos certeza de uma coisa: o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor está conosco em todos os momentos. Quando a gente olha o versículo 15 desse texto que nós lemos, diz que Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. O que significa isso? O que significa isso para nós em relacionamento, no dia a dia, nos desafios, nas lutas que nós enfrentamos? Significa que nós temos um Deus que cuida do seu povo. E é por meio dele que nós podemos vencer as nossas batalhas físicas, emocionais, espirituais, naturais, sobrenaturais. Nós podemos vencer as nossas batalhas porque é esse Deus que cuida de nós. Quando a gente olha e a gente pensa, Jeová é a nossa bandeira. O Senhor é a minha vitória. Nós precisamos entender que somente nele está a nossa vitória. Somente no Senhor está a nossa vitória, porque Ele é o nosso refúgio,
É Ele que nos protege, é Ele que nos guia. Nós não podemos lutar as batalhas das nossas vidas baseados na nossa própria força, baseado na nossa condição, nas nossas limitações. Porque se a gente for viver as batalhas da nossa vida dessa forma, nós já entramos como derrotados mesmo. Porque nós somos limitados, nós somos fracos, nós ficamos cansados, a gente desiste. Começou a apertar um pouquinho, a gente já fala, ixi, já não deu certo, já não está dando certo esse negócio. Quando a gente olha para esse Deus que nós servimos, e como nós falamos desse Deus, esse Deus que provê, esse Deus que nos cura, esse Deus que é a nossa paz, esse Deus que é criador de todas as coisas, que é o grande eu sou, que é a nossa bandeira, que é a nossa vitória, nós precisamos entender que servirmos ao Senhor já é a nossa vitória. Sabermos que o Senhor está conosco é muito maior do que qualquer conquista que a gente possa ter aqui. O significado bíblico de Jeová Nissi deriva do hebraico, onde Nissi vem de Nes, que significa estandarte, bandeira, sinal ou refúgio. Da mesma forma que um exército ele se reúne sob um estandarte, o nosso Deus, Jeová Nissi, é a bandeira que garante a nossa vitória contra todos os desafios. Contra todos os desafios. E nestes desafios, nós vimos nesse texto que nós lemos, que a oração é a ferramenta principal para a nossa vitória. O levantar das nossas mãos expressa a nossa rendição. Você já parou para pensar por que quando nós estamos louvando, nós levantamos as nossas mãos? Ou a gente faz porque todo mundo está fazendo? Não, quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou rendido na tua presença. Senhor, eu estou dependendo totalmente do Senhor. Ó Senhor, a minha vida é tua. Senhor, eu quero te adorar, eu quero te louvar de todo o meu coração. Senhor, eu sou teu, Senhor, eu sou tua. Levantar as nossas mãos é um sinal de dependência, de entrega total das nossas vidas diante de Deus. Quando nós dizemos assim, Senhor, nós compreendemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Eu tenho que viver a minha vida na dependência do Senhor, porque só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode derramar cura sobre a minha vida, só o Senhor pode restaurar o meu casamento, só o Senhor pode restaurar a vida dos meus filhos, só o Senhor pode me dar sabedoria, pode me dar direção, só o Senhor é aquele que me refugia, que me abriga, que me protege. E tudo isso, queridos, tudo isso é saber que somos vitoriosos. É saber que nós temos um Deus que cuida de nós e que vivemos na dependência desse Deus. Saber que a vontade dele é o melhor para as nossas vidas. Que os princípios e os valores do reino de Deus são muito mais importantes e prioridade para nós do que qualquer outra coisa nas nossas vidas. Colocar realmente o Senhor como a nossa fonte de força e direção. Colocar realmente o Senhor entendendo que Ele não é apenas um líder para nós, mas é esse Deus que nos protege, é esse Deus que provê as nossas necessidades, é esse Deus que nos dá vitória, é esse Deus que estabelece a nossa identidade como povo e dessa forma entender que a nossa vitória está garantida nele e não em nós mesmos. E não em nós mesmos. Assim como uma bandeira representa a soberania de um exército, quando esse exército conquista um povo ou conquista um território, ela é fincada em sinal de vitória. O nosso Deus, Jeová Nissi,
que é a vitória nas nossas batalhas, sejam elas quais forem, é aquele que é a nossa bandeira e que vai muito além do nosso esforço humano. Vai muito além do nosso esforço humano. As nossas vitórias vêm do Senhor. As nossas vitórias vêm da presença soberana de Deus em nossas vidas. As nossas vitórias vêm da certeza que aquilo que precisava ser feito por nós já foi feito. Nós fomos resgatados. O Senhor Jesus se entregou em nosso lugar. O Senhor Jesus nos trouxe para perto, transformou as nossas vidas, transformou as nossas histórias. A graça de Deus nos alcançou. Pela graça de Deus nós temos aquilo que não merecemos. Pela misericórdia de Deus nós não temos aquilo que merecemos. E hoje podemos dizer que pela fé, somos filhos de Deus. Somos filhos desse Deus. Temos que depender do nosso Deus para vencer as nossas batalhas. Só Ele pode nos dar vitória. Eu vou só contextualizar um pouquinho o contexto histórico desse texto. Ele se dá logo após a saída dos israelitas do Egito, durante a trajetória no deserto, quando o povo estava acampado em Refidim. Vou recapitular os versículos de 8 a 11, que diz: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 21, versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Se prepare. Nós teremos que enfrentar algumas lutas, algumas dificuldades. Se preparem, as batalhas vão surgir, porque a nossa vida não é uma novela. Nós vivemos uma vida real. Nós estamos aqui nesse mundo e nesse mundo nós temos aflições. Se prepare para ter que lutar. Mas se prepare para levantar as suas mãos e clamar ao Senhor para te dar a vitória. Porque se você for lutar na força do seu braço, se você for lutar na força da sua intelectualidade, se você for lutar pela sua sabedoria, nós vamos ficar pelo meio do caminho. Nós temos que estar ali. Josué foi a campo. Josué desceu e foi lá lutar contra os amalequitas. Moisés estava de mãos estendidas em oração. Nós precisamos orar e nós precisamos agir. Nós precisamos saber que nós vamos estar ali, enfrentando as nossas lutas, enfrentando as nossas batalhas. Mas nós não podemos estar na força do nosso braço. Nós temos que estar em oração. Nós temos que estar em rendição diante do nosso Deus. Nós temos que dizer ao Senhor: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso que o Senhor lute essa guerra, lute essa batalha comigo, porque a nossa vitória vem do nosso Deus. Vem do nosso Deus. Esse local é o mesmo local que, se a gente volta um pouquinho, nos versículos de 1 a 7, o povo experimentou a provisão milagrosa de Deus com a água da rocha. Os amalequitas era uma tribo nômade, guerreira. O texto não traz muito por que eles foram naquele momento e atacaram os israelitas. Mas nós podemos ver que quando eles se levantam e eles vão atacar, Moisés dá uma instrução a Josué e pede para ele: escolhe homens. Escolhe homens porque vocês vão lutar. Escolhe homens porque vocês vão para a batalha.
Mas eu vou subir o alto monte e eu estarei ali com a vara de Deus. Eu estarei ali com o cajado do Senhor. Queridos, a primeira grande lição que nós tiramos desse texto, dessa história, dessa batalha, é que nós precisamos depender totalmente do nosso Deus. Nós precisamos depender totalmente do nosso Deus nas nossas batalhas. Nós vamos precisar enfrentá-las, nós vamos precisar enfrentar o deserto muitas vezes. Nós vamos precisar enfrentar pessoas hostis, muitas vezes, e ninguém gosta disso. Mas nós não podemos deixar de clamar ao nosso Deus, com mãos erguidas, pedindo a Ele que nos dê a vitória. Nós não podemos desistir. Os processos precisam ser vividos. Porque a vitória verdadeira só acontece quando a batalha é enfrentada na dependência de Deus. Os processos muitas vezes são dolorosos, são longos. Mas nós precisamos enfrentá-los, e eu quero dizer a você em nome de Jesus. Eu não sei como você saiu da sua casa, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei as batalhas que você está enfrentando aí na sua vida, mas não se considere um derrotado, não se considere uma derrotada só porque você está enfrentando um momento difícil na sua vida. Só porque você está enfrentando um momento de dor, um momento de enfermidade, um momento confuso ali na sua família, não se considere um derrotado, não se considere uma derrotada. Tem gente que acha que ser vitorioso é viver longe de conflito, totalmente confortável, mas isso não é real. Se considere um vitorioso, porque você sabe que quando você passar por esse problema, por essa dificuldade, Deus vai estar com você lá no fim. Mas enquanto você está passando por esse problema, Deus também está com você, e essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. O Senhor está com você nessa luta. O Senhor está com você nessa dificuldade. Ei, meu irmão, minha irmã, o Senhor está cuidando dos nossos filhos. E quando eu falo nossos, aqueles que são próximos de mim sabem do que eu estou falando. Sabe do momento, da fase, da dor do meu coração. Mas sabe também que eu creio em nome de Jesus, que eu terei um testemunho para contar do poder de Deus. Em nome de Jesus, é o Deus que vai estar comigo lá na frente quando eu testemunhar. Ele está comigo hoje quando meu coração está sangrando. Ele está comigo hoje quando eu olho e falo, meu Deus, está faltando gente aqui. Está faltando gente minha aqui. Eu sei que Deus está comigo, Deus está com você também. Deus está com você também. Se nós queremos ter vitória nas batalhas, nós temos que estarmos dispostos a depender totalmente de Deus. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, diz assim, ó. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Nós não estamos sozinhos, queridos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus cuidando de nós. Às vezes seu coração pode estar apertado, pode estar triste, pode estar amargurado. Lembra que o Senhor está com você. Lembra que clame ao Senhor, clame a misericórdia do Senhor. Não desanime não perca a esperança em nome de Jesus. Não murmure. Ah, como o inimigo gosta quando a gente murmura. Né? Quando a gente fica com murmuração. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Ah, mas Deus se esqueceu de mim. Ah, eu sei, queridos. Eu sei, nós somos limitados. Nós somos humanos. A minha cabeça é igualzinha de vocês. Como o pastor Renan falou hoje de manhã, tem uns pensamentos que você fala, foi eu que pensei? Só a graça na nossa vida. Mas não murmure em nome de Jesus. Os pensamentos vêm, mas nós podemos dizer, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor é comigo. Em nome de Jesus, é Ele que está me ajudando. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Deixa Ele aqui, ó, só
Ô amigão. Ele veio fazer o fundo musical, ele vai com a tia Angélica, aí pronto. Ô Mirinha, estava fazendo fundo para eu pregar. É sobre isso. Queridos, erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus e clame a misericórdia de Deus. Vocês lembram do cego Bartimeu? A história dele está lá nos evangelhos. O texto fala que ele estava ali à beira do caminho, mas ele ouviu dizer que Jesus ia passar por ali. Que Jesus ia passar por ali. E o que ele faz? Ele começa a gritar: Senhor, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Fica quieto. Não, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Queridos, erga a sua mão. Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Senhor, tenha misericórdia desse diagnóstico. Senhor, tenha misericórdia do meu casamento. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu preciso do Senhor. Não se cale, não murmure. Não troque o clamor a Deus por murmuração. Nós temos opção. Nós temos opção. Nós podemos reclamar, murmurar, ou nós podemos clamar. Ou nós podemos clamar e dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Clame, porque a vitória só vem dele para as nossas vidas. Só vem dele para as nossas vidas. Sabe, queridos, você não está lutando sozinho. Nós não estamos nessa caminhada aqui, numa luta solitária. Nós estamos numa luta solidária. Porque nós enfrentamos as nossas batalhas. Nós enfrentamos as nossas lutas. Mas vamos caminhar no texto. Fica com a sua Bíblia aí, ó. Olha aí nos versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra, a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. A segunda grande lição que nós tiramos desse texto é: Deus é tão misericordioso conosco. Deus nos ama tanto que Ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a enfrentar as nossas batalhas. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Dependa totalmente de Deus, que o resto, esse movimento, Ele vai fazer. Ele vai tocar no coração de pessoas, Ele vai mover pessoas para estarem junto com vocês. Você não está sozinho. Deus tem enviado homens e mulheres para te ajudar. E eu quero fazer um exercício com você aqui nessa noite. Talvez você possa dizer que sim. Sabe quando você sai para resolver alguma coisa? E aí aquilo é difícil, é complicado, é burocrático, tem um monte de coisa e você fala: Senhor, me ajuda. Senhor Jesus, vai à minha frente. E a gente já começa a clamar e de repente chega lá, parece que tem um anjo que estava nos esperando. Né, Zildinha? Aquela pessoa que fala: eu te ajudo. Não, vamos aqui, faz ali. Você fala: gente, é Deus que toca no coração das pessoas para nos abençoar. É a misericórdia de Deus. Tudo vem dele para as nossas vidas. Sabe quando a gente está triste? Quando a gente está bem triste mesmo, aquele dia, que a gente está enfrentando a nossa luta e só a gente sabe. Tipo, só eu sei a dor. Que a gente tem dia que a gente está, né? Meio mussarela, meio calabresa, não é verdade? É assim, eu falo. Às vezes eu chego aqui, o pastor fala: e aí, pastora Ana, tudo bem? Eu falo: tô meio mussarela, meio calabresa. Cadê Maressa? Não pode virar figurinha isso, gente. Porque senão, pelo amor de Deus, eu ainda estou no processo de superação.
Entendeu? Eu estou tentando manter. Mas eu falo, tomei... O Serginho já ouviu falando isso, o Serginho está aqui com a gente, fala, tomei mussarela meio calabresa. Por quê? Não estou muito bem, né? Não estou muito legal. Aí, do nada, chega uma mensagem. Acordei pensando em você. Orei por você hoje. Do nada vem alguém. Do nada, né? Vem alguém e fala assim, olha, eu passei para te dar um abraço. Estou aqui mandando uma mensagem para dizer que eu te amo. Que Deus te ama, Jesus te ama. Queridos, Deus toca no coração de pessoas em nosso favor. Eu quero dizer a você que fazer parte de uma comunidade de fé é um dos maiores exemplos que nós temos sobre isso. Fazer parte de uma comunidade de fé é experimentar e vivenciar essa caminhada solidária. É estar juntos, é caminhar juntos, é poder falar. Não, hoje eu não estou muito bem, não. Hoje eu estou com meu coração entristecido. Hoje eu não estou muito legal. Eu quero te fazer uma pergunta. Já aconteceu isso com vocês aqui ou só comigo? Quem já vivenciou essas experiências? Levanta a mão. Muita gente. Louvado seja Deus. Você já agradeceu a Deus porque Ele te ama tanto que tem colocado pessoas para caminhar ao seu lado? Porque Ele te ama tanto que tem pessoas que caminham com você. Gente maravilhosa. Gente sem defeito? Nunquinha. Gente que não passa por lutas, que não enfrenta dificuldades também? Não. Gente que está enfrentando luta, gente que está enfrentando dificuldade, mas ora ele segura os seus braços, ora você segura os braços dele. É assim que nós vivemos essa caminhada. Eu quero te convidar a olhar para o lado aí. Olha para o seu irmão, para a sua irmã. Olha quanta gente maravilhosa que tem aqui. Olha quanta gente que muitas vezes já segurou os nossos braços. Não é verdade? Agradeça aí, fala, obrigada. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho esse monte de gente. Tudo gente que tem dificuldade, que tem problema, imperfeito, mas que nós estamos ali. Eu seguro seu braço, você segura meu braço. Não é assim? Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou mais mussarela, estou aqui. Amanhã eu estou mais calabresa, estou lá, você segura e assim vai. E assim nós vamos tocando o barco com Jesus. Você consegue lembrar um momento que você foi como Arão ou Ur na vida de alguém? Que você estava lá e você falou assim, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu vou te ajudar. Às vezes a gente não tem nem muito com o que ajudar, mas você fala, eu estou lá. Eu vou segurar o seu braço. Vou ficar aqui até amanhã. Vou ficar com você aqui até essa peleja terminar. Eu estou junto com você. Eu amo você. Eu estou cheio de problema também. Às vezes eu falo algumas coisas com meus filhos, a gente chamando a atenção, eles falam, nossa mãe, a senhora está cheia de problema. Eu não estou falando nada. Eu falei, está tudo bem. Estou cheia de problema também, mas estou aqui. Estou aqui na presença de Deus. Não é? Eu já falei para eles, já contei aqui para vocês. Que eu sempre, quando eu olho para eles, eu falo, olha, quando a gente vai fazer algumas coisas, a gente tem que fazer as coisas com presteza. Presteza que eu tinha o significado só na minha cabeça. O que era a minha presteza? Faz as coisas com excelência. Seja esse que está segurando o braço, né? Faz as coisas direito para não precisar repetir. Aí um dia eles acharam que me pegaram. Aí eles falaram assim, mãe, nós descobrimos que presteza não é nada disso. Falei, não é não? Não tem nada a ver com fazer as coisas certo, com fazer as coisas que não precisa repetir. Falei, não. Presteza é fazer rápido. Eu falei, glória a Deus que agora vocês têm que fazer certo e rápido. Certo e rápido, excelente e rápido. Obrigado por acrescentar ao meu dicionário mais um significado. Eu falei, agora é rapidinho, vamos, com presteza. Vamos lá. É assim que a gente às vezes tem que estar pronto, não é? Não é porque eu estou cheio de força, não é porque eu não tenho problema, não. É porque eu estou do lado ali, ó. Eu vou estar com você, eu vou orar junto com você.
Gente, a caminhada solidária da igreja é assim. É assim que a gente faz. Não é porque a gente é melhor, não é porque a gente está... Não. É porque a gente entendeu que a nossa vitória vem do Senhor e não de nós. Então a gente se coloca na posição, a gente quer estar do lado. Moisés precisou de apoio. O braço dele estava cansado, ele estava cansado. Ele não podia baixar o braço, mas ele arrumou ali um lugar para sentar. Uma rocha, o nosso lugar seguro. Ele arrumou ali pessoas que estavam do seu lado. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, igreja é lugar de cuidado. Igreja é um lugar onde a gente precisa olhar um para o outro, perceber essas necessidades e estar do lado para apoiar. Quero dizer a vocês que igreja é caminhar um com o outro. Ambos direcionados pelo Senhor. Ambos sabendo que é do Senhor que vem tudo para as nossas vidas, mas nós decidimos caminhar juntos. Igreja é especialmente em tempos de batalha, cansaço e dificuldade, olhar para o lado e saber que a gente tem um irmão para caminhar com a gente. Quando nós estamos exaustos, nós precisamos de pessoas cuidando de nós. Quando a gente fala de discipulado, a gente está falando disso. Caminhar junto. É o dia a dia. É vida na vida. Hoje eu estou exausto, eu preciso de alguém. Amanhã eu estou restabelecido para a glória de Deus. E sou eu que estarei ao lado, cuidando, amparando. Quero dizer a você que isso não é papel só do pastor ou da liderança. Isso é papel da igreja. E igreja somos todos nós. Todos nós. A terceira grande lição que nós tiramos dessa história está lá nos versos 14 a 16. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória. Registra lá essa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a vitória que vem do Senhor na sua vida é completa. Deus não faz nada pela metade. A vitória dele é completa sobre a sua vida. Isso não significa que nós não vamos viver os processos, mas significa que aquilo que o Senhor começou, Ele vai terminar, porque o nosso Deus é fiel. Ele é fiel. A presença de Deus em nossas vidas é a garantia da nossa vitória. As lutas vêm, os problemas surgem, os inimigos se levantam, mas não desanime, porque a vitória é certa, porque aquele que luta por nós é todo poderoso, Senhor dos exércitos, e não perde uma batalha. Uma batalha. Meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando de verdade. Algumas pessoas eu sei. Pastoralmente eu sei. Mas a maioria a gente não sabe. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, creia que o Senhor é contigo. Creia que o Senhor está com você nesse processo. Creia que o Senhor é a tua vitória. Reconheça a soberania de Deus. Você está se sentindo fraco, desanimado. Talvez você fale assim: eu já orei bastante por isso e ainda não aconteceu. Eu já orei bastante por essa situação. Não desista, porque essa luta que você está passando pode se transformar num lindo testemunho do poder de Deus e pode edificar muitas outras pessoas pelo poder do Senhor.
Não desista, não fique no meio do caminho. Creia na cura em nome de Jesus. Creia na restauração em nome de Jesus. Creia na salvação em nome de Jesus. Creia que a porta vai se abrir em nome de Jesus. Creia que a provisão já chegou em nome de Jesus. Creia que a paz e a alegria já está derramada sobre a sua vida, porque o Espírito Santo do Senhor está com você. O Espírito Santo do Senhor está com vocês, Ele está conosco, Ele é contigo. E como o nosso pastor disse, isso não é uma pregação motivacional ou de autoajuda, não, isso é ajuda do alto, é a palavra de Deus que diz que o Senhor é aquele que nos dá vitória. Nós vivemos pela fé, não daquilo que nós vemos. O texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos, daquilo que nós ainda não podemos ver, mas pela fé nós já podemos crer. É sobre isso. É sobre isso. É sobre ser esse povo que fala, eu creio sim. Ah, mas você está doida? Isso daí não vai acontecer. Pode acontecer. Se Deus quiser, pode acontecer. Mas o médico já falou, se Deus quiser, pode acontecer. Ah, mas eu ouvi dizer que essa situação aí do seu filho não tem jeito, não. Pode ter sim. Pode ter, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor Jesus nos prometeu, eu estou com vocês todos os dias. O Senhor Jesus é conosco. O Senhor Jesus é conosco. A nossa vitória, lembre-se, queridos, não acontece só quando nós ganhamos a batalha, mas acontece quando nós percebemos Deus na batalha com a gente em todo o tempo. Quando a gente olha e fala, eu já sou vitorioso, eu já sou vitoriosa. Ele te ajuda, Ele coloca pessoas para te ajudar. Tudo que Ele faz é perfeito. Ele toca nos corações em nosso favor. O nosso Deus nos livra do mal. Ele nos livra dos homens maus, mal intencionados. O nosso Deus, Ele é aquele que não faz nada pela metade, porque Ele é perfeito e completo. O nosso Deus é aquele que cuida de nós, que ampara, que nos protege. Após a vitória, Moisés construiu um altar e o chamou, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Símbolo de identidade, de reunião do povo. Aquele altar era o reconhecimento que a vitória veio de Deus. Que o Senhor esteve à frente. Quando as lutas vierem, lembre que a sua força vem do Senhor. Ele é a sua bandeira, Ele é a sua vitória. Ore, fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. É Ele que nos reúne, é Ele que nos chama para perto em todas as situações. É Ele que renova as nossas forças. Que possamos apoiar uns aos outros, levantar as nossas mãos em constante adoração e oração ao Senhor, reconhecendo que tudo vem dEle. Que o nosso Deus nos fortaleça a cada dia. A cada dia. Não deixe de orar, queridos. Não deixe de orar, porque a vitória vem pela oração, persistência, dependência de Deus. Crê no poder de Deus. Não deixe de orar. Em nome de Jesus. Se apoie. Quando as mãos estiverem cansadas, apoie um ao outro. Apoie um ao outro. Na vida, as lutas acontecem. Na caminhada com Deus, elas são vencidas pelo poder de Deus. Elas são vencidas pela oração, pela luta em obediência, pelo apoio, pela dependência e não pela nossa própria força. Eu quero concluir essa mensagem com você nessa noite. Mas eu quero fazer alguns convites para você. Essa mensagem falou grandemente ao meu coração, quando eu estava preparando. Porque muitas são as lutas, muitas são as batalhas. Muitas, muitas, muitas. Mas louvado seja Deus que não é pelo meu braço, não é pela minha força.
é pela força do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Caminhar é mais fácil com vocês. Obrigada. Que a gente seja esse instrumento nas mãos de Deus. O altar construído após a vitória, lá em Êxodo 17:15, recebeu o nome de Jeová Nissi, para honrar a Deus pela vitória. A vitória vem do Senhor, não da força humana, e é garantida pela fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A vitória é certa porque ela já foi conquistada por Jesus na cruz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é certa porque vai além dessa vida, além desse momento que você está vivendo, além das suas forças humanas que se esgotam, porque Deus é a nossa vitória. O Senhor Jesus se entregou por nós. O Senhor Jesus morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória. Vitória sobre a morte. Vitória sobre a nossa separação de Deus por conta do pecado. Vitória que nos traz para perto, nos reconcilia, faz novas todas as coisas nas nossas vidas. Nos faz novas pessoas que vivem hoje pela fé, não pelo que vem. Não pelo que vem. Mesmo quando passamos por dificuldades, nós somos vencedores. Sabe por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, 37 a 39 diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As nossas lutas não podem nos separar do amor de Deus. As nossas batalhas não podem separar do amor de Deus, porque isso foi conquistado por um preço muito alto pelas nossas vidas. Nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A graça de Deus nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 108, 13, a parte A, diz: com Deus conquistaremos a vitória. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Aliás, eu quero fazer alguns convites para você. Eu quero que a igreja esteja em oração nesse momento, porque eu quero convidar você, em nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas lutas, mas uma coisa eu sei: Deus é o único que pode nos dar vitória. Talvez até hoje você estivesse lutando essas batalhas com a sua própria força. Talvez até hoje você estivesse tentando, se esforçando. Mas hoje você percebeu que não é pela sua própria força. Não. Hoje você percebeu que esse peso você não precisa carregar. Hoje você percebeu que você pode tirar esse peso das costas e depender somente de Deus.
E eu quero convidar você em nome de Jesus. Se isso aconteceu com você nessa noite, se você entendeu, pensando bem, eu não tenho que estar fazendo esse movimento, não, o Senhor é comigo. Eu vou precisar enfrentar as minhas lutas e as minhas batalhas, só que a vitória não vai vir da força do meu braço. A vitória vai vir do Senhor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Se está pesado, se estava pesado, mas hoje você descobriu que você pode lançar diante do Senhor e confiar, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Esse é o primeiro convite. Dependa somente de Deus. Não dependa da sua própria força. Se você entendeu isso, nessa noite, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero fazer um segundo convite para você. Talvez você já tivesse desanimado com alguma situação aí na sua vida. Talvez tinham algumas batalhas que você já tinha até desistido mesmo. Talvez tinha algumas situações que você já tinha até parado de orar. Por algumas situações, por algumas pessoas. Mas em nome de Jesus, eu quero que você saia do seu lugar. E com mãos levantadas em sinal de rendição e dependência total de Deus. E com toda a fé no seu coração. Eu quero convidar você por aquela causa que você não orava mais. Aquela pessoa que talvez não orava mais, você vem aqui à frente e você volte a clamar. Volte a clamar e a depender de Deus, porque para Deus não há causa perdida. Volte a clamar, clame por seu casamento, clame por seus filhos. Sai do seu lugar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entendendo que com toda a fé no seu coração, você vai clamar pela vitória do Senhor. Você vai orar por essa luta, por seu filho, por seu marido, por essa dependência química, por essa batalha emocional, por esse cansaço físico, por esse desânimo espiritual. Vem aqui em nome de Jesus, e vamos entregar diante de Deus em oração e pedir que a vitória do Senhor venha sobre a sua vida. Eu quero dizer a você que talvez já disseram para você, não tem mais jeito. Sua vida não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais jeito, essa causa não tem mais jeito, essa enfermidade não tem mais jeito. Isso é difícil demais. Isso é impossível e talvez até hoje você tenha aceitado isso. Mas hoje você entendeu, você foi lembrado que você serve a um Deus que é o Jeová Nissi, o Deus da nossa vitória. O Deus que é a nossa bandeira, Ele é a sua bandeira. E o seu coração nessa noite vai sair cheio de esperança, cheio de sonhos renovados. Porque a última palavra sai da boca do Senhor e não de homem algum. Eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite e talvez nunca tenha nem ouvido falar disso, mas hoje você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você entendeu que tem um Deus que te dá vitória pelo poder dele, não é pela sua própria força. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Entregue sua vida ao Senhor, entregue o controle da sua vida ao Senhor. Saiba que Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele pagou o preço por nós. Em nome de Jesus, não fique nessa cadeira, mas num ato de fé, saia do seu lugar e entregue a sua vida completamente ao Senhor. Completamente ao Senhor. Eu quero fazer um outro convite. Talvez você achava que estava sozinho nessa caminhada.
sozinho. Ah, eu faço parte da igreja, eu faço parte dessa comunidade, mas eu estava sozinho. Mas Deus te lembrou nessa noite que Ele está com você. E Ele tem colocado homens e mulheres que têm caminhado com você, segurado os teus braços, tem sentado ali na rocha, na certeza que aquela situação vai mudar, te amparado, cuidado de você. Vem agradecer a Deus em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor que não nos deixa sozinhos na caminhada. E se você, em nome de Jesus, quer ser, nessa noite entendeu, eu preciso ser alguém que me importe, que me incomode, que seja essa pessoa que vai cuidar, que vai segurar o braço. Está pedindo ao Senhor nessa noite, Senhor, coloca essa sensibilidade no meu coração, abre os meus olhos. Eu quero cuidar, eu quero amparar, eu quero olhar, eu faço parte de uma comunidade, eu quero fazer a diferença. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Agradecendo a Deus porque tiveram pessoas que já seguraram os seus braços. E agradecendo a Deus porque você pode ser essa pessoa que segure braços em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as vitórias são do Senhor. Em nome de Jesus, elas vão ficar registradas e lembradas. Como nós estamos lembrando nessa noite, que o Senhor combateu para sempre os amalequitas. Eu quero fazer um último convite para você. Tem um monte de gente aqui na frente. Cadê? Cadê aqueles que vão segurar os braços? Arão, Ur, Wanda, Gabriel, Jaziel, Sandra. Cadê aqueles que Deus está usando, está tocando nos corações para vir aqui e falar, eu tô com você. Saia do seu lugar, não deixe ninguém sozinho aqui nessa noite. Nós somos lembrados, impactados nessa noite, que precisamos ser alguém que faça essa diferença. Em nome de Jesus, tem muita gente aqui na frente. Eu quero fazer um reforço mais uma vez no último convite. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não deixe a vergonha, não deixe o medo. Saia do seu lugar em nome de Jesus, porque é Deus que nos dá a vitória. Em nome de Jesus, coloque a sua vida, se derrame na presença do Senhor. Saia do seu lugar e venha abraçar, e venha orar. Eu quero convidar todos vocês para ficarem em pé. Todos nós vamos ficar em pé. Tem gente sozinha aqui na frente. Tem pessoas sozinhas. Eu não gostaria que ninguém ficasse sozinho aqui. Desse lado aqui, ó, tem irmãos de mãos levantadas aqui, precisando de alguém que esteja junto aqui nessa caminhada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se o Espírito Santo está incomodando o seu coração, saia do seu lugar em nome de Jesus. Entregue esse cansaço, entregue essa dor, aquilo que tem incomodado o seu coração, o desânimo. Volte a orar, volte a clamar, volte a confiar no Senhor, porque Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira e nos dá a vitória, está aqui neste lugar, e Ele restaura a vida, muda histórias, salva, cura, liberta, faz novas todas as coisas. Quero convidar a todos nós, em nome de Jesus,
Abra os seus lábios e clame ao Senhor nesse momento. Clame ao Senhor nesse momento. Clame ao Senhor nesse momento. Eu gostaria que... Aí, Pitiu, obrigada. Gostaria que alguém orasse com esse senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra os seus lábios e comece a clamar ao Senhor. Coloque a sua vida, coloque a vida desses irmãos diante do Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. E não existe melhor lugar que nós podemos estar ou que poderíamos estar. Senhor, obrigada. Obrigada por ser a nossa bandeira, a nossa vitória, a nossa esperança, o nosso refúgio. O Deus que transforma as nossas vidas, nos dá identidade de povo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor por cada uma dessas vidas preciosas aqui, Senhor. O Senhor conhece cada história, Pai. O Senhor conhece cada necessidade, Pai. Oh Deus, o Senhor está salvando, restaurando, Senhor. Tirando, Deus, todo o peso. Deus, tirando o desânimo, Senhor. Oh Deus, fazendo novas todas as coisas, Pai. Oh Deus, restabelecendo as forças, Pai, espiritual, emocional, física, Pai, em nome de Jesus. Senhor, restaura a alegria, Senhor. Deus, restaura a paz em nome de Jesus. Deus, restaura a esperança. Deus, dá certeza que essa causa está nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor está fazendo, porque o Senhor é um Deus que não faz nada pela metade. O Senhor é um Deus que não faz nada pela metade. Senhor, renova a fé, Senhor. Renova a alegria, renova a paz em nome de Jesus, Senhor. Deus, toca, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Senhor, derrama a cura, Senhor, em nome de Jesus. Derrama a cura, Pai, em nome de Jesus. Senhor, restaura em nome de Jesus. Senhor, traz de volta em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, muda histórias, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos dá vitória, porque nós sabemos, Pai, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós de mãos levantadas, Senhor, dizemos ao Senhor, Pai, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Deus, a nossa vitória vem do Senhor. E você que está no campus online, em nome de Jesus, que nessa noite entregou também a sua vida ao Senhor, que nessa noite está sendo restaurado pelo Senhor. Oh, recebe nessa noite em nome de Jesus a paz, a alegria e o renovo do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, restaura casamentos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Deus, restaura lares nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Deus, muitas são as batalhas, Deus, muitas serão as vitórias pelo poder do Teu nome, Senhor. Deus, abre porta que só o Senhor pode abrir, Senhor. Fecha aquelas que não são do Senhor, Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas, Deus. Nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós glorificamos o Senhor nessa noite e nós queremos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Enche esse lugar com a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Enche esse lugar com a Tua presença, Senhor. Presença que transborda no nosso coração, Senhor. Presença que nos dá certeza de vitória, mesmo vivendo os processos difíceis, Pai. Mesmo, Senhor, ainda estamos ali, Senhor, sentindo as dores, o nosso coração, Senhor, entristecido, a nossa voz embargada. Oh Deus, mas que a presença do Teu Espírito Santo transborde do nosso coração, e ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair com a certeza:
a certeza que a vitória é nossa pelo poder do nome do Senhor. A vitória é nossa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberta, Senhor. Liberta dos vícios, Pai, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Oh, Deus, liberta, faz novas todas as coisas, Senhor. Renova pelo poder do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, santo, 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 santo é o Senhor. Santo é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós dependemos, que nós precisamos. O Deus que tem o melhor para as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, hoje e para sempre. E agora, meus irmãos, em nome de Jesus, começa a agradecer ao Senhor. Começa a agradecer ao Senhor, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Todo poder no céu e na terra foi dado ao nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos e agradecemos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias. Obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza da vitória que há no Teu nome, Senhor. Oh, Deus, porque o Senhor morreu pela minha vida, ressuscitou e me deu vida. E a vitória que nós temos vai além dessa vida, nos leva para a eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode